Sejam bem-vindos ao Joana de Ângeles, encarnados desdobrados que estão aqui e desencarnados. Agradecendo o amparo da espiritualidade dessa casa em preparar esse ambiente onde todos nós nos encontramos em tratamento a partir do momento que adentramos esta casa. Agradecemos a dedicação da equipe espiritual dessa casa. Agradecemos pela possibilidade de estarmos aqui. E que todos aqueles que por algum motivo não puderem estar aqui na manhã de hoje, que recebam essa luz revitalizadora do Cristo, revitalizadora do Espírito e da matéria. Que o nosso companheiro Paulo seja ainda mais amparado pela equipe espiritual desta casa, durante o Evangelho de hoje, durante a mensagem de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus. Apenas lembrando a todos que a partir do dia 16 de junho, estaremos em novo endereço, tá? Na mesma rua aqui, Floriano Peixoto, lá em cima, 1406, 1406, lembra não? Certo. 1406, tá? Estaremos a casa irá mudar para um novo local, tá bom? Vão avisando quem vocês conhecem, né? E guardando aí. Paulo? Vamos lá. Pode fazer pergunta? Pode. O comentário do Radamés é pertinente. O assunto de hoje, eu diria que é uma preleção, não vejo diferente disso. E eu acho que traz para todos nós, e eu tenho certeza que a maioria de vocês conhecem o assunto falado hoje, explanado, não sei, conversado com mais propriedade, tendo alguma coisa para falar, por favor, digam. Por quê? Porque nós estamos revendo o Evangelho segundo o Espiritismo aqui no Joana e começamos desde a introdução. E na introdução eu só trouxe o livro para ter essa referência. A introdução ela é bastante rica, ela é dividida em 4 capítulos ou subitens, e o que me cabe hoje falar com vocês é notícias históricas. Então é um assunto assim bastante, notícias históricas. É importante para nos contextualizar a respeito de certas expressões que, obviamente, com o passar do tempo em que o Mestre Jesus esteve aqui, que a gente costuma falar no plano terrestre, fazendo a sua lida evangélica, nos mostrando a Boa Nova, de uma forma ou de outra, como Kardec, consolidando o que era já necessário ser feito em termos de pensamento humano, e tudo isso, claro, nada é ao acaso, tudo é bastante programado, existe uma harmonia universal muito grande e enfim, ele esteve há mais de 2000 anos aqui. Existem expressões que caiu em desuso na nossa sociedade, para nós mesmos. E aí então o autor do livro, aliás, vocês sabem quem é o autor do livro Evangelho segundo o Espiritismo? Pode falar. Quem que é? Allan Kardec, isso mesmo. E obviamente eu queria chamar a atenção que o Espiritismo, enquanto doutrina, ciência, religião, filosofia,
ele é totalmente apoiado em cima do cristianismo, a ponto de vários autores dizerem: não havendo a propagação da Boa Nova, não haveria espiritismo, porque o espiritismo realmente bebe na fonte do cristianismo. Então, trazendo aqui para o nosso momento de notícias históricas, o fundamento desse item é falar assim: leiam, se tiver alguma dúvida, procurem de novo. É claro que aqui não tem todas as expressões. Kardec se resumiu àquelas expressões que mais comumente aparecem durante o Evangelho, aos Evangelhos, e não seria diferente no Evangelho segundo o Espiritismo. Existem outras expressões que realmente a gente tem que correr atrás para saber o que quer dizer aquilo, porque se a gente interpretar errado, nós não vamos ter a ideia correta da passagem evangélica ou daquilo que o Cristo tentou deixar para a gente. Eu, nessa folha, eu coloquei primeiro os grupos éticos religiosos, para a gente falar, que eu acreditei mais importante. Não mudei nada do que Kardec pôs no Evangelho. As outras palavras, como sinagoga, escriba e tal, eu deixei para o fim. Obviamente que eu vou ter que ler o que eu escrevi, porque senão eu não vou conseguir discorrer assim com uma fluência que eu achei no próprio livro. A primeira palavra que está aqui é sobre samaritanos. Então eu peço de novo, se alguém tiver alguma coisa para acrescentar que me escapou, por favor, pode, que nós estamos reunidos exatamente para difundir esse conhecimento e isso sempre ajuda. Sobre os samaritanos, ele fala assim: após a separação das 10 tribos, eu já achei tradução que fala em 12 tribos, mas aqui fala em 10 tribos. Então houve essa cisão em 10 tribos em um certo momento lá daquela região, do grupamento do judaísmo. A Samaria se constituiu na capital do reino dissidente de Israel. Dissidente porque, apesar de ter a mesma origem, eles tinham uma interpretação diferente das leis de Moisés, e claro, isso tudo foi muito ajudado ou potencializado pela mistura entre judeus e assírios, e isso tudo provocou um engrandecimento na visão, e por isso esse grupo religioso, que foi formado há 720 anos antes de Cristo, ficaram meio que dissidentes das outras tribos. Vamos ver aqui. Ela foi destruída e reconstruída várias vezes. Sob o domínio dos romanos, ela se tornou uma das 4 divisões da Palestina. Os samaritanos estiveram quase que constantemente em guerra com os reis de Judá. Então, geograficamente, Israel ao norte e Judá ao sul, vamos colocar assim. E como ele está dizendo aqui, os samaritanos eram bastante opositores ao que acontecia lá em Judá. A versão profunda, desde a época da separação, perpetuou-se entre os dois povos. Os samaritanos, para tornarem evidente essa cisão e não terem de ir a Jerusalém nas épocas das festas e comemorações, eles construíram para eles, um templo, para que houvesse essa tradição das datas
mais significativas. Somente admitiam o Pentateuco, que continha a lei de Moisés, e rejeitavam todos os outros livros que a esse Pentateuco foram anexados. Então isso é importante a gente ter noção de que, embora o Pentateuco tenha nascido, ele foi sofrendo anexos de acordo com o pensamento e interpretação dos pensamentos que foram evoluindo, natural. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebraicos da mais alta antiguidade. Então eles perpetuavam, desde o nascimento desse grupo religioso, essa condição de ler em hebraico antigo o que estava escrito lá, deixado por Moisés. Eles eram desprezados e perseguidos pelos judeus ortodoxos exatamente por causa disso, porque eles não admitiam a tradição e não admitia nenhum tipo de anexo ao Pentateuco original. O antagonismo das duas nações tinha por fundamento único a divergência de opiniões religiosas. E Kardec destaca, mesmo com a mesma origem, eles se separaram em oposições diferentes na hora de interpretar essas escrituras sagradas. Observavam a lei de Moisés com mais rigor que os outros judeus e só entre si contrariavam alianças. Essas alianças, eu fui buscar um pouco, uma pesquisa, alianças de todo tipo, aliança de casamento, aliança comercial, aliança para enfrentar uma guerra de alguém que queria invadir lá, como foi lido no começo, foi destruída e construída várias vezes. Eles não pediam ajuda para os outros judeus. É aquele negócio que a gente fala, né? A gente briga entre si, mas se alguém vir brigar com a gente se une. Eles não faziam isso, eles queriam resolver o problema deles por eles mesmos. Então essa é a visão resumidíssima sobre os samaritanos. Também outra coisa de curiosidade minha, eu fui pesquisar se existe samaritano ainda hoje, nos dias atuais. E lá diz que sim, ainda hoje existem samaritanos na região da Samaria, que fica na Cisjordânia. E é um grupo muito pequeno. A pesquisa não falou quanto de pessoas, mas é um grupo bem resumido, mas samaritanos na interpretação e na sua devoção religiosa. O próximo são os nazarenos. Os nazarenos, eu acho que é fácil, né? Assim, para a gente é um pouco mais fácil falar nazareno por causa de Jesus de Nazaré, né? E foi verdade, eu lendo aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, eu vi que a partir de um momento os judeus se referiam àqueles grupos que pensavam, cultivavam e viviam sob essa cultura e crença por causa de Jesus de Nazaré. Os primeiros cristãos eram chamados de nazarenos, porque Jesus de Nazaré, na região da Galiléia. E diz assim: nome dado aos judeus que faziam voto perpétuo ou temporário de guardar pureza, se comprometiam a observar a castidade, abster-se de bebidas alcoólicas e ter uma alimentação mais frugal e vida mais ligada à natureza. É assim que está escrito. E dá alguns exemplos. Sansão, Samuel e o próprio João Batista, o primo de Jesus, eram nazarenos. Como eu disse,
os primeiros cristãos foram chamados de nazarenos em função de Jesus de Nazaré. Então, sempre guardando Israel ao norte, Galileia ficava ao norte de Israel, que é a região de Nazaré. Eu já quero chamar a atenção para vocês que nesses grupos religiosos como os nazarenos, por exemplo, pouca coisa assim se escreveu, Kardec escreveu. Por quê? Porque era um grupo mais flexível, não tinha tanta picuinha, tanta querela, não se envolviam com as brigas e aquela eterna discussão das palavras e termos que eram usados. E mais uma vez eu também fui pesquisar lá sobre, na atualidade, sobre os nazarenos. Os nazarenos surgiram como grupo, né, religioso, datado de mais ou menos 400 anos antes do Cristo. E existe sim, é interessante que o autor faz até uma distinção, ele fala assim, são duas correntes, a igreja do Nazareno, que é protestante / metodista, que existe no mundo todo, e existe os judeus nazarenos, até hoje, estou dizendo na atualidade, que eles observam as leis mosaicas, mas creem no Cristo como Messias. Então é interessante, né, que mais uma vez, os nazarenos também tiveram a mesma origem, todos eles judeus com a mesma origem. Olha que interessante como vai criando o leque de pensamento, de reflexão, e a pessoa vai meio que interpretando o que vai conhecendo e abandona algumas coisas e dá mais valor a outra, né? Você vê, o samaritano, ele com rigor, como é falado aqui, né? Eles interpretavam as escrituras com mais rigor do que os outros judeus, os samaritanos. O nazareno, ele já era uma pessoa mais aberta, assim, se assim eu posso dizer. Depois dos nazarenos, vem aquele pessoal que vocês vão lembrar bem, que são os fariseus, né? E no texto que Kardec cita, a ideia principal que eu consegui absorver existiam muitas interpretações da própria leitura das escrituras sagradas e discutiam muito. Às vezes eles ficavam em discussões intermináveis. Isso tudo levava a surgir várias linhas de interpretação e de pessoas que se agregavam àquele modo de ver e de pensar sobre o que Moisés tinha deixado. Dessas linhas de interpretação, a mais famosa delas é exatamente a dos fariseus. Então está mais ou menos escrito assim: entre as diversas seitas que surgiram através das interpretações das escrituras, que discutiam por vezes a simples colocação das palavras ou de formas, a mais influente era a dos fariseus, que teve por chefe o mais famoso, Hilel, doutor judeu nascido na Babilônia. Ensinava que só se devia depositar fé nas Escrituras. Sua origem remonta a 180 ou 200 anos antes do Cristo. Você vê, né? Comparando com o samaritano e com o nazareno, mais novinha, né? Tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas, as mais diversas. Seus seguidores
é famoso por serem seguidores de práticas exteriores e das cerimônias, ocultavam costumes dissolutos, muito orgulhoso e, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Então houve essa característica dentre o grupo dos dos fariseus. Eles se caracterizaram por buscar bastante o poder e cultuavam bastante os dogmas exteriores, não se importando muito com o conteúdo da coisa. E o próprio Kardec fala assim, né? Eles tinham a religião como meio de chegar aos seus fins, do que objetivo de fé própria ou do povo. Entretanto, exerciam grande influência sobre o povo, a cujos olhos passavam por santas criaturas. Olha que interessante. Acreditavam, e aí é aquilo que me chamou muito a atenção, porque eu não acredito que seja todo, ou não foi, né? Porque o fariseu, enquanto grupo religioso específico, não existem mais. Sumiu. O termo fariseu é frequentemente usado para descrever pessoa hipócrita que se preocupa com as aparências exteriores da religião. Então o fariseu hoje, ele pode estar esparramado em qualquer grupo religioso. Em vez de buscar o fundo, ele busca a forma. Né? A grande coisa assim, interessante é por que eles tinham tanta ascensão no povo a ponto de considerarem pessoas santas criaturas, né? Então você já começa a pensar com a cabeça de espírita, né? Você vê, eles tinham uma força magnética grande, a missão era outra, foi deturpada por aqueles nossos irmãos, que eles deveriam estar dirigindo para um lado e preferiram a porta larga, caminho largo em vez do estreito, né? Agora é interessante isso, olha só, é o que eu estava falando, eu não sei se todo o grupo era assim, mas acreditavam, ou pelo menos fingiam acreditar, na providência divina, na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Chama muita atenção, né, que nos outros grupos de cima, que parece que eram mais brandos e tal, ele não falou sobre. Eles tinham uma vida, cultuavam a pureza, a castidade permanente ou de uma forma mais, né, mas não falou disso. E dentro dos fariseus eles tinham essa ideia da ressurreição dos mortos, que para o judeu é a mesma coisa que reencarnação, ressurreição. Eles não tinham essa palavra, essa ideia de falar reencarnação, eles falavam ressurreição. Mas acreditavam em Deus e na imortalidade da alma. Como eu disse, eles desapareceram como grupo religioso e só o termo ficou para a gente, não sei se está certo, se não está, a gente se refere a um fariseu, aquele fingido, hipócrita, que realmente não tem muita preocupação doutrinária, a não ser as aparências. O próximo são os saduceus, seita judia que se formou por volta do ano 248 a.C. e cujo nome veio de Sadoc, seu fundador. Não acreditavam na imortalidade da alma, nem na ressurreição, nem dos anjos bons ou anjos maus. É impressionante a gente perceber essa diferença, como isso é do espírito humano, ele tem que ir chegando. Não adianta fazer lei, não adianta nada, é o que a pessoa consegue entender. Você vê, o saduceu
da mesma, mais ou menos, época dos fariseus, deixa eu ver que mais ou menos a mesma época, já não acreditavam em nada disso. Como eles não acreditavam nisso, o que eles acreditavam? No prazer do sentido físico, entendeu? Mas, por outro lado, eles acreditavam em Deus, mas esperavam de Deus a recompensa ali, do momento, da vida, porque eles não acreditavam na imortalidade da alma. Então eles cultuavam a Deus esperando a recompensa já, amanhã, hoje de preferência, entendeu? Somente serviam a Deus tendo em vista recompensas temporais. Assim pensando, tinham na satisfação dos seus sentidos o objetivo essencial da vida. Quanto às Escrituras, atinham-se ao texto da lei antiga. Eu não sei se eu pronuncio certo, Torá, né? É isso que fala. Colocavam as boas obras e a observância pura e simples da lei acima das práticas exteriores do culto, ou seja, eles eram opositores aos fariseus no que diz a respeito de práticas exteriores. Eles acreditavam mais que você agradaria a Deus fazendo boa obra e observando a lei, sem necessidade de práticas exteriores do culto. Seita pouco numerosa, mas contava com importantes personagens em seus seios e se tornou um partido político oposto aos fariseus. Saduceus não existem hoje, atualmente. A seita desapareceu após a destruição do Templo de Jerusalém em 70 depois de Cristo. É isso aí. Bom, aí vem essênios ou esseus, samaritano, nazareno, fariseu. É claro que o fariseu era um grupo religioso na época, partido político. Uma grande parte da sociedade judaica adotava o farisaísmo, tanto que eles acreditavam que eles eram pessoas santas e que Jesus fazia bastante observação para eles durante o Evangelho. A gente vira e mexe, cruza com essa palavra de fariseu. Saduceu já é menos. E aí tinha os essênios, ou esseus, também seita judia fundada cerca do ano 150 a.C., cujos membros habitavam uma espécie de mosteiros, formavam entre si uma associação moral e religiosa. Possuíam costumes brandos e por austeras virtudes. Ensinavam o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma e acreditavam na ressurreição. Todos nós que demos uma folhada em qualquer dos evangelhos, ou no Evangelho segundo o Espiritismo, percebia que os essênios tinham uma outra visão e estavam lá, vivendo junto com todos os grupamentos judeus. Se eles não tinham muita inter-relação, eles sabiam que um ou outro estava fazendo, né? Porque um foi por ali, outro foi por aqui. Eu poderia dizer que os saduceus, que eu acabei de ler, eram os materialistas da época. Eles acreditavam no sentido físico e como fazer para viver bem, viver melhor, e ofertavam tudo que tinham que ofertar para Deus, pensando na retribuição disso tudo. O essênio não. O essênio já tinha uma vida mais isolada. Eles já faziam essa proclamação, né, de fazer o bem, não importa quem.
acreditavam em Deus, enfim, tinham um outro comportamento. Eles eram contrários aos saduceus, aos fariseus. E eles não tomavam também partido das querelas que existiam entre os antagonistas. Samaritanos, às vezes, e tal, eles me inclua fora desta. Eu não quero, a minha opinião é essa, é o jeito que eu acredito, mas não faço proselitismo nenhum a respeito disso. Pelo gênero de vida que levavam, assemelhavam-se aos primeiros cristãos, o que induziram muitas pessoas a supor que Jesus lhes pertencera à comunidade. É certo que ele há de tê-los conhecido, mas nada prova que se lhe houvesse filiado. Pela similaridade do tipo de exemplificação e de vida do Cristo, realmente é fácil de falar, ele é muito parecido com os essênios, mas pessoalmente eu também acredito que claro que ele conhecia os essênios, né, mas ele não fazia parte da comunidade. E por fim, em se tratando de grupo religioso, os essênios também não existem enquanto entidade religiosa. Existem esparramados pelas religiões hoje tidas na nossa sociedade atual. Essênios, eu posso ser um espírita essênio, eu acho legal o jeito que o cara desenvolveu a vida dele, legal, bom. Eu acredito que isso leva o bem para as pessoas e para si mesmo. É bem mais na minha opinião, é bem melhor ser suave do que ser um rigorista. Mas eu sou um essênio religioso da religião, da doutrina espírita. Então assim é que é, você não vai achar grupamento religioso essênio. A mesma coisa acontece com os terapeutas. Também não achei nada que falasse assim, tem grupos de terapeutas enquanto grupo religioso em algum local do nosso mundo atual. Eles estão mais por conceito terapeuta do que como grupo ético. Eram sectários judeus contemporâneos do Cristo. Eles falam que como grupo religioso eles surgiram, né? Então como surgimento dos terapeutas há mais ou menos 100 anos antes do Cristo. Estabelecido principalmente em Alexandria, no Egito. Tinha estreita relação com os essênios, cujos princípios adotavam. Eram celibatários, votados à contemplação e à vida solitária. Constituíam uma verdadeira ordem religiosa. Do mesmo modo que os essênios, eles representam o traço de união entre o judaísmo e o cristianismo. Aí então a gente percebe que é aquele transição, né? É aquela evolução do pensamento, da doutrina, mas se isso é isso, acho melhor a gente ir por esse caminho. Então, os grupos principais que Kardec colocou para a gente ter essa notícia histórica são esses grupos religiosos. Aí ele fala um pouco sobre os escribas, que nada mais eram do que os secretários dos reis, principalmente de Judá, que organizava a vida dos reis lá, né? Depois também foram bastante usados como intendente dos exércitos judeus e mais tarde foi aplicado aos doutores que ensinavam a lei mosaica e interpretavam para o povo. Tá aqui. Fizeram causa comum com os fariseus. Então essa é aquele ponto, né? Puxa vida, o escriba, por quê, né? A gente sente assim que Jesus
nas suas pregações falava: vocês estão pegando o caminho errado. É porque eles tinham uma certa afinidade com o fariseu no não deixar o novo aparecer, sabe? Partilhavam muito das ideias dos fariseus. Daí o envolvê-los Jesus na reprovação que lançava aos fariseus. Ele contemporizava dessa forma, fariseu e os escribas, né? Mas não tinha nada de religião, era um funcionário, vamos dizer assim. Os publicanos, acho que todos nós sabemos, que eram aquelas pessoas que os judeus simplesmente odiavam, entendeu? Por quê? Porque eles eram os coletores de impostos, né? Era a pessoa que representava. E o judeu de antigamente, não sei o de hoje, eu não tenho convívio nenhum, essa oportunidade de conversar com um judeu hoje, mas a gente sabe que eles tinham bastante aversão a impostos. É o que era a causa. Eles faziam do imposto um negócio religioso, né? O que eles queriam de Jesus era que Jesus acabasse com isso, né? E não era nada disso que Jesus veio fazer. Esse nome publicano foi criado em Roma para designar os senhores arrendatários das taxas públicas, incumbidos da cobrança de impostos e das rendas de toda espécie, quer seja em Roma, quer nas outras partes do império. Por isso, publicano lá também em Israel ou Judá. De toda a dominação romana, o imposto foi o que mais irritação causou entre eles. Faziam do fato uma questão religiosa, pois abominavam o imposto e todos os que eram encarregados de arrecadá-lo. Consideravam um comprometimento ter com eles intimidades. Por isso que a gente, quem assistiu lá Chosen, né, os escolhidos, vê o quanto que Mateus sofreu na mão da turminha lá, porque ele era um publicano. A gente vai encontrar algumas vezes essa expressão portageiros, né, no Evangelho, que nada mais eram do que os publicanos menores. É o que hoje a gente poderia dizer assim, uma espécie de pessoa que coletava a cobrança para entrar na cidade. Por isso esse nome, portageiros. Eles ficavam na entrada da cidade recolhendo o imposto. Você veio para Jerusalém, aqui, para você entrar tem um imposto para poder andar na cidade. E eles, claro, compartilhavam da repulsa que pesava sobre os publicanos. Então, do mesmo jeito que o judeu achava que publicano era desprezado pela atividade profissional dele, portageiro também tinha o mesmo conceito, né? E por fim, a última palavra dessas notícias históricas em que Kardec se preocupou em colocar na introdução para que a gente, toda vez que falar o que é mesmo isso aqui, samaritano, enfim, tá lá, é só ir lá consultar, é a sinagoga. Por que sinagoga, né? Nada mais é do que assim, existia um templo só, e ficava em Judá, que era o de Jerusalém, o templo de Salomão, mais famoso, onde se celebravam as datas mais importantes, né, como a Páscoa deles, o dia da dedicação, ou dos tabernáculos, enfim, havia algumas datas que os agrupamentos do judaísmo se convergiam para Jerusalém para fazer essas comemorações.
É aquele que a gente falou, né? Você vê, o saduceu, o fariseu, nas datas comemorativas, até Jesus, na Páscoa, convergiu lá para o templo de Jerusalém. A sinagoga nada mais era do que um edifício para que eles orassem, lessem, discutissem, conversassem, explicassem. Quando a gente fala que Jesus foi lá ensinar, ele foi na sinagoga. No templo, ele não entrou, ele ficou lá fora, ele ficou lá na varanda, lá, não sei como é que chama, no terraço lá, mas ele não entrou no templo. Aquela passagem lá dos vendilhões lá, que ele fala lá, sei lá, tem gente que acredita, tem gente que não acredita, que ele pegou, como é que chama lá, o rei lá e bateu nos caras que estavam vendendo os animalzinhos para sacrifício e tal. Tudo isso foi na sinagoga, não foi no templo. No templo ele só, eu quero ir na casa do meu pai. Levaram ele lá em Jerusalém, ele viu lá, mas não é aqui que é a casa do meu pai. Mas ele não teve esse convívio. Com sinagoga ele tinha, porque tudo isso que eu falei, de oração e tudo e tal, era de sábado, né? Lembra que não podia trabalhar, fazer um furo no chão, não sei o quê, toda aquela polêmica que Jesus fazia, porque ele achava que era desnecessário e era aos sábados. Resumidamente, bastante assim, para a gente ter uma noção histórica mesmo dessas palavras, foi isso que Kardec colocou nesse capítulo de Notícias Históricas. Só uma coisa que eu quero acrescentar antes da gente terminar hoje, é que a gente vê bastante autores espirituais dizendo que nós todos temos informações bastante claras e objetivas a respeito do que é a nossa vida e o que eles esperam da gente. Que a gente vá lá e conheça essas informações, entendeu? Ler Bíblia é bom? Excelente. Vira e mexe, eu estou consultando a Bíblia, porque existem passagens dentro da Bíblia que nós não vamos encontrar aqui no Evangelho. E o começo é assim mesmo, como ele falou, a origem é a mesma, e vem vindo, entendeu? O Espiritismo nasceu em cima do cristianismo, acabei de falar, e obviamente que eu acredito muito, porque ele explica muitas passagens que eu não entendia. Hoje parece que eu tenho mais familiaridade com o Evangelho, o Novo Testamento principalmente, que eu gosto muito, porque a gente lê aqui uma explicação mais clara. Mas o que os nossos amigos nos falam, deixe de ser a capa do livro e entronize o conhecimento. É o que está faltando para muitos de nós. É a gente vivenciar aquilo que o Cristo deixou. É o que está faltando para a humanidade. Tirar das páginas a letra morta e passar para o Espírito que vivifica. É isso daí. Ter o que ler e o que pensar e refletir, nós temos. Enquanto espírita, eu não posso me negar a falar. Teve a passagem, não é? De Chico Xavier. Agora, recentemente, de Divaldo, que expoentes do espiritismo, que, vamos dizer assim, alavancou e esclareceu muita coisa em termos do mundo espiritual. Então, é verdade, a gente recebe bastante apoio, bastante informação.
de como se portar, de como alimentar um pensamento bom que nos ajude e ajude aqueles que convivem com a gente. Mas é isso, a gente tem que cultivar isso, temos que vivenciar isso. Não, é um erro se a gente tomar isso só, tá aqui, ó, beleza, li 500 vezes o Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, melhor do que não tivesse feito. Mas se você tentar começar a vivenciar o que aqui está exposto, o seu ganho vai ser muito potencializado. Porque, mais uma vez, o espírito é imortal. Vive para sempre. Uma vez isso fazendo parte constituinte do nosso ser espiritual, ganhamos muito. Oi, Araci. Acho que ela falou. Acabou. Excelente, está excelente. Então tá bom. Você quer falar alguma coisa ou é só para encerrar? Não. É que na gravação tem um tempo lá. É só isso. Eu como rebelde da época, tô nem aí. Aí começa, sabe, a dar problema. Sei. Ótimo, melhor. Gostei mais ainda. Não tem Então problema. aí começa a... Jesus curava de sábado, né? Tá bom, eu quero convidar vocês para encerrar a nossa preleção de hoje. Quem quiser e gostar de fechar os olhos, vamos lembrar que a vida promana do mais alto. Como o próprio Cristo nos disse, ninguém chega ao Pai se não for por mim. E é isso o que nós estamos fazendo aqui, nesse momento. Elevando os nossos pensamentos, sentimentos, espiritualmente falando, estamos unidos num grupo para agradecer pela vida, pelo dia, pela bênção do dia, pela bênção de tudo o que nos cerca, para que possamos, principalmente, nos iluminar, nos vencer e poder, sim, ajudar e provocar a evolução, o pensamento mais sadio, mais iluminado, mais brando, e fazer parte dessa harmonia universal do amor divino. Que Deus, nosso Pai, abençoe a todos nós e que Jesus esteja sempre em nossos corações. Que assim seja. Obrigado e desculpe de ter estendido um pouco o tempo aí.